Você pode se assentar, meu irmão. Seja qual for o mar revolto que você porventura esteja enfrentando em sua vida, creia que o Senhor Jesus pode te fazer andar por sobre as águas. Sexta-feira nós cantamos essa canção aqui na oração, e eu estava me lembrando, de Jesus chamando Pedro. Quando Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E o Senhor falou: então venha. E o Pedro foi, irmãos, para fora do barco em meio à tempestade. E eu fiquei pensando, será que se eu fosse o Pedro, se eu tinha ido? Será que eu tinha ido andar por sobre as águas? Será que eu teria a fé corajosa para deixar o barco e ir ao encontro de Jesus sobre as águas? Fiquei me questionando e comecei a orar: Senhor, será que eu iria? Será que eu não teria coragem de deixar o barco? E aí o Senhor começou a me mostrar que cada um de nós temos as nossas tempestades. E Ele começou a me mostrar várias situações na minha vida em que Ele me chamou e eu fui. Uma delas foi quando eu aceitei ser pastor dessa igreja. Eu falei: Senhor, eu estou no meio das águas contigo. E é para o Senhor que eu estou olhando. Sustenta a minha fé. Talvez você esteja em meio a um mar tempestuoso também na sua vida. Deixa que a presença do Mestre sustenta a sua fé por sobre as ondas. Que você possa ver além do mar revolto, além da força do vento, você enxergue a presença de Jesus na sua vida, nos seus caminhos. Vamos a Deus. Essa semana tivemos uma semana agitada, Comparando com a normalidade, nós tivemos reunião do Corpo Geral de Obreiros na quinta-feira. Estivemos aqui no templo, a nossa reunião foi presencial. E é aquela reunião do ano em que nós fazemos a eleição da diretoria para apresentar a Assembleia Geral de Membros. Então, quero lembrar você que é membro da Assembleia de Deus Manancial, que no dia 6 de novembro, sexta-feira, à noite, às 20 horas, nós teremos a Assembleia Geral de Membros aqui no templo, presencial, aqui no templo, no dia 6. Por que, pastor, que vai ser presencial? Por que o senhor não está falando que vai transmitir? Porque as assembleias, tanto de condomínio quanto de instituições, elas são sustentadas na transmissão somente por um decreto. Existe um decreto que permitiu fazer as assembleias durante um determinado tempo, e esse tempo é 30 de outubro. Então, se a gente fizer uma assembleia que não é presencial no dia 6 de novembro, caso esse decreto não seja renovado, e a gente não sabe se vai ser, a nossa assembleia não terá a validade. E aí nós não teremos como empossar a nova diretoria. É muito mais fácil, no dia 30 de outubro, se porventura o decreto for renovado, a gente vai transmitir também a Assembleia. Mas, se não for renovado, a gente já está preparado para ser presencial. Então, nós vamos preparar aqui o templo, nós vamos preparar aqui o nosso salão que nós temos aqui ao lado, se necessário for até aquela sala ali, vamos colocar um telão aqui, e a gente vai fazer a nossa Assembleia presencial no dia 6. Lembrando que 6, 7 e 8 nós estaremos comemorando o aniversário de 42 anos da Assembleia de Deus Manancial, desse templo aqui, o templo sede da Assembleia de Deus Manancial, 42 anos. E para comemorar isso nós vamos fazer um seminário sobre evangelização discipuladora, sábado à tarde e à noite, domingo pela manhã. No sábado à tarde das 15 às 18 e das 19 às 21, e no domingo pela manhã, das 9 ao meio-dia, com o nosso pastor Valdeir. Ele já esteve aqui ministrando para nós sobre batalha espiritual. Pastor Valdeir, professor de grego, nas melhores faculdades teológicas de Brasília, missionário já aí com as malas prontas
para ir para a Tailândia, é bênção pura, um poço de conhecimento. Se eu fosse você, eu não perderia esse seminário por nada, porque eu sou eu e não vou perder. Né? Então, esteja atento às nossas programações normais. Na terça-feira, amados, nós temos sempre 2 lives. Uma live que acontece durante o nosso programa, às 18 horas na terça-feira, na Sobradinho FM, que também transmite os nossos cultos. Queremos mandar um abraço aí para os nossos ouvintes da Sobradinho FM. 98.1 aqui em Sobradinho. Você participa também do programa pelo Instagram, a partir de agora pelo Instagram da igreja. Eu sempre transmitia pelo meu Instagram, @PR Sérgio da Mata. A partir da próxima terça-feira, nós vamos transmitir pelo Instagram da igreja. Né? Então, você acompanha lá, IAD Manancial, com 2 L's no Instagram, e você acompanha o nosso programa. Logo mais às 22 horas, sempre à terça-feira, tem a live do Embaixador do Reino, no @Embaixador do Reino no Instagram, que é a juventude da nossa igreja. Estamos numa sequência sobre psicologia e fé, com a participação da nossa irmã Renata, tem sido uma bênção também. Oração na sexta-feira, a partir das 20 horas, e o nosso culto às 18 horas, aqui no templo. Então, você se programe para estar junto conosco. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, nós vamos ler do verso 28 ao 32. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21, do verso 28 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Essas foram palavras de Jesus aos principais dos sacerdotes no templo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela presença santa do teu Espírito, que nos revela a tua vontade e o teu querer. Obrigado pelo privilégio que nós, como teus filhos, temos de estarmos em volta da tua mesa. Obrigado pela abundância que há na tua casa, Senhor. Abundância de alegria, de perdão, de salvação, de cura, abundância de amor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, porque nós não somos mais estrangeiros na terra, mas somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. Obrigado, Senhor. Pai, continua ministrando ao nosso coração por meio da tua palavra. Nos revela a tua palavra, Senhor, nos revela a tua vontade, o teu coração essa noite. Fala conosco, Senhor, e transforma as nossas vidas pelo poder do teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um filho obediente sempre alegra o coração dos seus pais. É a alegria dos pais ter filhos obedientes. Essa parábola que Jesus propôs aos principais dos sacerdotes
Fala sobre um pai e seus 2 filhos. Um que disse que não ia obedecer, mas obedeceu. E um que disse que ia obedecer, mas desobedeceu. Nós fomos feitos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele veio para os que eram seus, João capítulo 1, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 1, ele fala: vede, irmãos, com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Glória a Deus porque somos filhos de Deus. Glória a Deus porque Ele não é só um Deus todo-poderoso, mas Ele também se revela a nós como Pai amoroso, Pai perfeito, Pai cuidadoso. E nós, como filhos dEle, devemos andar em obediência. Mas, às vezes, a gente faz algumas perguntas para nós mesmos, né? Por que eu deveria obedecer a Deus? Às vezes acontece na vida dos filhos, né? Chega a algum certo ponto na vida do filho, da filha, em que ele se questiona, né? Por que eu tenho que obedecer esse velho? Por que eu tenho que fazer o que a minha mãe está mandando? Por que eu deveria abrir mão do que eu quero fazer para fazer o que meu pai está mandando? Não sei se você, como pai, já teve essa experiência. Eu ainda não. Espero não tê-la, né? Mas isso chega na vida de todos. Quem já foi filho sabe que chega um dado momento, em uma hora em que seu pai ou sua mãe fala: é para você fazer isso, ou não é para você fazer isso. E aí você, de uma maneira diferente, sabe-se lá por quê, você pensa: uai, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Por que fazer a vontade do meu pai, quando a minha vontade me parece muito mais agradável? Por que fazer a vontade do pai, quando isso contraria os meus interesses? Não quero fazer isso aí. Eu não quero deixar de ir. Eu creio, amados, que a maneira como nós enxergamos o nosso pai, a maneira como nós enxergamos a Deus, a maneira como nós enxergamos a nossa casa, a maneira como nós encaramos e interpretamos seus mandamentos, suas leis, seus estatutos, faz a total diferença na hora de obedecer ou não obedecer. As pessoas, às vezes, encaram os mandamentos de Deus como as leis de algum autoritário, como as leis de alguém que quer controlar a vida de alguém. Ora, se Deus nos quisesse controlar, Ele o faria com muita facilidade. Os mandamentos do Senhor não são para me controlar. Os mandamentos do Senhor não são para tirar a sua liberdade ou a minha. Mas os mandamentos do Senhor são para a nossa proteção e nossa saúde, são para a nossa alegria e para o nosso bem-estar. O Criador de tudo, aquele que planejou tudo nos mínimos detalhes, aquele que conhece tudo, aquele que tem diante de si a eternidade, aquele que não pode ser surpreendido, aquele que tudo vê, tudo sabe, nos ensina como proceder, para que sejamos bem-sucedidos, para que possamos desfrutar do melhor que Ele preparou para nós, de tudo que Ele criou. É como se você recebesse de presente
sei lá, uma coisa que um menino gostaria muito, talvez um avião ou um helicóptero muito caro a controle remoto, que voasse de verdade. E ele vem com um manual de instruções. Guarde de tal forma, monte de tal forma, não deixe cair na água, não use gasolina, use etanol. Ora, se o seu carro não é flex, e o seu carro é a gasolina, se você colocar álcool, não vai ser bom para o seu carro. E vice-versa. Se o seu carro é a diesel, vem lá nas instruções. Eu lembro assim que começou a usar o diesel S10. E a gente saía para pescar em 2 caminhonetes, e a caminhonete do fulano era só com S10. Era um desespero, porque tinha posto que não tinha o tal do diesel S10, e para achar o diesel S10 para abastecer esse carro, porque o manual do fabricante dizia para usar o diesel S10. E se você usa um combustível diferente, você pode danificar o seu carro e perder o seu carro. Mas você pode dizer, esse fabricante está querendo me manipular, ele está querendo me controlar, eu coloco no meu carro o que eu quiser, e eu vou pôr óleo de cozinha na minha caminhonete. Ponha. O que é que vai acontecer? Você vai escangaiar essa caminhonete. Vai estragar o motor, você vai ter um prejuízo financeiro enorme. Então, aquele que criou tudo, aquele que idealizou tudo, nos dá os seus mandamentos para que nós vivamos bem, vivamos protegidos, desfrutemos de tudo isso que Ele preparou para nós da melhor maneira possível. Veja o que foi dito a Josué, no capítulo 1 e no verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Por que você deve guardar as leis desse livro, Josué? Para que você seja bem-sucedido, para que você se conduza com prudência. É o que diz o Salmo 1, bem-aventurado, feliz. Ó, como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, os mandamentos do Senhor para mim e para você é para que sejamos bem-aventurados, é para que sejamos felizes. Quando o Senhor tirou Israel do Egito e os conduzia para uma terra prometida, e Ele trouxe então para eles as leis que eles deveriam obedecer, não era porque Deus queria controlar aquele povo, era porque Deus queria que aquele povo fosse feliz. Imagina se no Brasil todo mundo obedecesse: não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o jumento do teu próximo. Imagine, irmão, se os nossos senadores e deputados, se os nossos governantes não cobiçassem o dinheiro que não é deles. Imagine se você pudesse andar na rua sem ter medo de que alguém quisesse furtar de você o seu celular, ou o seu tênis, ou o seu brinco, ou o seu colar, e tirar a sua vida no processo, porque ele não cobiça. Porque ele obedece o mandamento. Irmão, estou falando só de um.
Imagine a transformação, estou falando só de um mandamento. Imagine a transformação nesse país, se a gente obedecesse só um. Será que era uma terra melhor? Não, mas os mandamentos do Senhor, né? Chega o tempo em que as pessoas, a gente nem entende porque está questionando, a gente não entende a nossa rebeldia. Então, como nós olhamos os mandamentos do nosso Pai, vai fazer a diferença na nossa disposição a obedecer ou não obedecer. Nosso amado pastor Walter, essa semana, postou no grupo de homens a seguinte mensagem: é impossível ao homem quebrar o mandamento. É ele que se quebra quando se lança contra o mandamento. Do mesmo modo que o barco se quebra quando se lança contra o rochedo. O mandamento não é quebrado. O carro é que quebra quando eu coloco óleo de cozinha no lugar do diesel S10. O prejuízo é todo meu em desobedecer. Eu estou perdendo a oportunidade de ser mais feliz, de ser bem-sucedido. Assim fica claro, pelo menos na teoria, de que vale a pena obedecer. Pois a obediência a Deus é o caminho para a verdadeira alegria e prosperidade. Mas convenhamos, nem sempre é fácil obedecer. É fácil obedecer a Deus quando Ele não exige de nós sacrifícios. Quando Sua vontade parece favorecer os nossos planos. Mas, e quando não parece lógico? E quando parece que não faz sentido? E quando desafia a nossa fé? Vem, Pedro. E quando contraria os nossos interesses? Não é para você ir, não. Você está pronto a obedecer a Deus quando Ele lhe pedir sacrifício? Quando Ele falar aquilo que você não gostaria de ouvir? Quando a vontade dEle vier de encontro à sua? A Bíblia está repleta de experiências de homens e mulheres como nós, que viveram esse conflito. Chega aquele momento em que a gente começa a fazer as contas. Obedeço ou não obedeço? Veja, Adão e Eva deram ouvidos à serpente para desobedecer a Deus. Que loucura, não? Por que eles fariam isso? Deixar de ouvir e obedecer ao Criador, aquele que lhes deu a vida, aquele que os ensinou, aquele que cuidou tão bem deles, que preparou todo aquele lugar para eles, para dar ouvidos a um dos animais que lhes eram submissos? Por que eles fariam isso? Por que dariam crédito a essa criatura e duvidariam do Criador? Você anda ouvindo criaturas? Ou você está ouvindo a voz do Criador? Quem está influenciando as suas decisões? É o seu professor de filosofia? Ou é o seu Criador? Quem é que está influenciando as suas escolhas? São seus amigos da faculdade? Ou é a voz do Criador?
Josemar Bessa disse o seguinte: Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. Vale a pena a gente avaliar. Não sei se você já deu essa desculpa quando criança. Não, mas foi ele que falou para eu fazer. Na hora que a professora arrochou, na hora que o pai falou, não, mas foi ele que mandou eu fazer. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias existiriam pessoas que fariam ouvidos moucos à palavra de Deus e procurariam para si falsos mestres que pregassem o que eles desejam ouvir. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor ou estamos fazendo a nossa própria vontade, usando como desculpas, usando como apoio a opinião de gente que se posiciona contra Deus e contra a sua palavra? Muitas vezes, a vontade do Senhor vai contrariar os nossos interesses. E quem nós vamos obedecer? E quem nós estamos obedecendo? Às vezes, a palavra do Senhor para nós não vai fazer nenhum sentido, não vai ter lógica. Pedro havia pescado a noite toda, ou tentado pescar. Pedro, um pescador experiente, filho de pescadores, conhecia o mar da Galileia, tinha passado a noite inteira jogando rede aqui e acolá, voltou para a praia sem pescar nada. Ele estava lavando as redes, preparando para guardar as suas redes, enquanto ele ouvia Jesus discursar, enquanto ele ouvia Jesus pregar, ensinar a multidão. E aí Jesus fala para ele: afasta um pouquinho o barco mais para lá. Joga a rede aí. Ora, amados, Pedro sabia que aquela não era nem a hora e nem o lugar de pescar. A hora de pescar já tinha passado. O lugar de pescar era mais longe da praia. Aquela era a hora de lavar a rede, guardar e ir para casa descansar. Mas Pedro, contra a lógica, contra sua própria experiência, contra aquilo que ele mesmo sabia e tinha vivido, contra seu próprio conhecimento acerca de pescaria, ele diz: Senhor, sob a tua palavra, lançaremos a rede. Você conhece o resto da história. Era peixe que não se acabava mais. Pedro ficou tão assustado que falou: Senhor, desvia o teu olhar de mim, porque eu sou um homem pecador. O que Pedro aprendeu, o que Pedro aprendeu naquele dia? Talvez, na minha história, na sua história, chegam momentos em que Deus pede para mim e para você algo que não faz sentido, segundo o meu conhecimento, segundo a minha vasta experiência de alguma área. Deus fala: Sérgio, é para fazer assim. E o que é que eu vou fazer? E o que é que você vai fazer quando a diretriz do Senhor para mim e para você não fizer sentido? Não tem lógica, Deus, eu estou muito melhor aqui. Eu vou ganhar muito mais dinheiro aqui. Eu estou muito melhor estabelecido aqui. Por que o Senhor está mandando eu ir para tal lugar? O Senhor não está vendo que não faz sentido? O Senhor Deus pediu para o seu profeta Jonas: Jonas, vá até a grande cidade de Nínive. Lembra desse disquite, Anitta? Vai lá, Jonas, pregar para aquele povo.
porque o pecado deles está chegando aqui, se eles não se arrependerem, dentro de 40 dias eu vou destruir aquela cidade. É essa mensagem que eu quero que você leve. Essa mensagem confrontava todos os sentimentos de Jonas. Essa mensagem deixava Jonas muitíssimo desconfortável. Essa ordem de Deus mexia com as entranhas de Jonas, com seus rins, com seu coração, porque ele odiava os assírios. Os assírios eram um povo ruim, eram um povo mau. Os costumes do povo assírio eram abomináveis diante de Deus. Os assírios eram uma ameaça constante para Israel, no sentido bélico. Jonas queria mais era que aquele povo morresse. Então Jonas, por aqui, pegou um navio para Tarsis, se afastou da vontade do Senhor, porque na lógica de Jonas, aquele povo merecia morte e destruição. O mundo ficaria melhor sem aquelas pessoas, na perspectiva de Jonas. Como foi difícil para Jonas cumprir o que Deus lhe pediu. E ele desobedeceu. É tão bonito quando ele confessa lá na hora da tempestade. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu estou fugindo da presença do meu Deus. Toda essa bagaça que está acontecendo aqui é culpa minha. Me joguem aí na água, que essa tempestade vai passar. Não, nós não vamos jogar você na água não, nós vamos dar um jeito nisso. E tenta para cá, e tenta para lá, e nós vamos tudo morrer. Fizeram uma oração lá, o Deus de Jonas. Senhor, não cobre das nossas mãos o sangue desse homem não. E quando jogaram Jonas na água, a tempestade... Está tendo tempestade na sua casa? Está tendo tempestade na minha vida? Está tudo certo. Você está indo para onde Deus te mandou ir? Ou você está fugindo do Deus Altíssimo? Às vezes, tem algumas tempestades que Jesus vem andando sobre as águas. Mas tem umas que só se aquietam quando o desobediente é posto para fora do navio. É um grande peixe, pegou Jonas, nós sabemos, ele se converteu, ele mudou de ideia. E foi lá pregar em Nínive. O que será que Jonas aprendeu? Quando ele obedeceu ao Senhor. Quando ele foi. É uma lição tão profunda o livro de Jonas. Deus está pedindo alguma coisa para você que confronta seus sentimentos? A palavra do Senhor está pedindo alguma coisa para você que mexe com as suas entranhas? Que você sente seus rins se contorcerem lá dentro, seu coração aperta. Deus fala assim, perdoa seu pai. Deus fala, perdoa fulano de tal, se reconcilia com Beltrano, vai lá e se humilha. Vou nada. Às vezes os mandamentos do Senhor confrontam os nossos sentimentos. Eu quero mais é que fulano morra, Senhor. Como assim eu vou lá perdoar, eu vou lá pedir perdão, eu quero que ele se lasque no inferno. Desculpa estar soltando seus pensamentos assim para todo mundo ouvir.
que você vai fazer. Você vai obedecer ao Deus Altíssimo, você vai fugir da presença dEle. Noé tinha 500 anos de idade. Quando Deus chegou para ele e falou: Noé, gostei de você. Você é um homem bom que se desvia do mal no meio dessa geração aí perversa. Eu vou destruir tudo isso aqui, Noé. Não aguento mais. Mas eu quero que você construa um barcão para mim. Você vai construir um barco bem grandão, para caber um monte de bicho lá dentro, e você e sua família. Eu vou te dar a planta do barco, o material que é para você construir, porque eu vou acabar com o mundo com água, e você vai se salvar nesse barcão que eu estou mandando você construir. Noé envolveu toda a sua família no projeto. Seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, no ralo, irmão. Derruba a árvore, corta a madeira, prega, vai, pega betume, põe para lá, não deu certo, entorta a madeira aqui, inventa a ferramenta. 100 anos. Um trabalho de cerca de 100 anos. Noé tinha 500 anos quando Deus chamou, e ele tinha 600 quando chegou o dilúvio, quando ele entrou na arca. Vamos pôr aí uma média, né? Tudo bem, não foi 100 não, foi 90, dá um desconto. Construindo um barco no seco, falando para o povo: olha gente, o vizinho perguntou: ô seu Noé, tudo bom? Tudo. Por que você está juntando esse tanto de madeira aí no seu quintal? Rapaz, Deus vai destruir o mundo com água. Ele mandou construir um barcão. Aí o vizinho olhou assim: esse velho é doido. Sem, Cão e Jafé estava na escola, irmão. Pensa o bullying. O filho doido do barcão. Imagina Sem, Cão e Jafé na faculdade. Quer dizer que vai vir a água do céu, é? E vai destruir tudo. 100 anos a família envolvida naquele trabalho para construir o barco. Eu vou te salvar, Noé, mas você vai construir o barco. É com o barco que você vai construir que eu vou lhe salvar. Construa o barco. Um trabalho árduo e incansável. Tem pais que agem como loucos. Eles têm pena de acordar os filhos domingo de manhã para ver a escola bíblica dominical. Não, tadinho dos bichinhos, acorda cedo a semana toda. Ainda tem que acordar no domingo para ir para a igreja. Isso é muito fanatismo. Deixa eles dormindo. Deixa a sua casa dormir. Não envolva a sua casa na obra do Senhor, não. Tem pai e mãe que fica com raiva quando os filhos se envolvem no trabalho da igreja. Vocês não têm casa mais não? Agora é só igreja, igreja, igreja. Dá castigo no filho, você não vai para o encontro de jovens, está de castigo. Irmão, dá outro castigo, irmão. Corta o videogame, corta o celular. A igreja não, irmão. Se liga. Você já sabe, irmão. Noé envolveu a família toda nesse trabalho, na obra do Senhor. Envolva a sua família na obra do Senhor. Fica com raiva, fica frustrado porque o filho vai muito para a igreja. Enquanto tem pai aí, irmão, que levanta 3 horas da manhã para ir buscar o filho na porta da boate. E você com preguiça de trazer ele para o pequeno grupo de jovens, de trazer ele para as atividades na igreja. Depois você quer que eu ore pelo seu filho, que eu vá visitar ele. Dentre as muitas coisas maravilhosas que meus pais fizeram por mim, essa foi a mais excelente. Me ensinaram a amar a Deus e a sua casa. Era meu pai no púlpito e minha mãe ali, às vezes com 3 grandão, cada um tombado no colo dela.
Mas eles traziam a gente para a igreja. Tinha essa de menino ficar em casa. O Valber era revoltado de ter que dormir domingo à tarde. Vai todo mundo dormir domingo à tarde, que é para não dormir na hora do culto. Cama. E o Valber falava, quando eu tiver meus filhos, eu não vou forçar meus filhos a dormir no domingo à tarde. Glória a Deus, porque meus pais me ensinaram, amados, o caminho da igreja. Glória a Deus, porque a minha mãe não tinha preguiça. Aliás, devia até ter, mas ela não se entregava. Certamente não era fácil para ela trazer os 3 filhos. Certamente não era fácil para ela controlar os 3 na hora do culto. Não tinha negócio de classe de criança na hora do culto, não. Era só a escola dominical. No culto à noite não tinha, não, naquela época, não. Mas foi estar na igreja, foi estar na oração, foi estar nas vigílias, foi essa palavra entrando, foi ouvir. Se Deus pedir para você dedicar seu tempo, se Deus pedir para você dedicar sua família na obra dele, Jesus, amados, nosso último exemplo de hoje, tinha vários, né? Podia falar do Abraão, quando Deus pediu seu filho. Jesus, ao contrário de Adão e Eva, Jesus, o unigênito Filho de Deus, o eterno, o Verbo encarnado. Jesus, ele obedeceu. Que loucura isso. Ele obedeceu quando a vontade do Pai era diferente da dele. Ele obedeceu quando a vontade do Pai o conduzia para o sofrimento e morte. Ele abriu mão da própria vontade para obedecer à vontade de Deus. Mateus 26, 39. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja a minha, e sim a tua vontade. Ele aprendeu a obediência. Imagina, né, irmão? Quem que Deus vai obedecer? Não tem ninguém para Deus obedecer, Ele é o Criador de tudo. Jesus aprendeu a obediência por meio do que padeceu e se tornou autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu preciso ler isso com você não pensar que eu estou falando heresia. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Verso 9, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Há um engano muito grande na mente de alguns desavisados. Eles pensam que obediência é coisa para servo e não para filho. Não, eu sou filho de Deus. E aí acham que o filho não precisa obedecer, o filho tem um status. Eu não sei em que casa que esse povo viveu ou vive, que acha que o filho não precisa obedecer, mas Jesus nos dá o maior exemplo da obediência que se requer do filho. Jesus, o Filho de Deus, também é chamado de servo, sofredor. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Ser filho de Deus não me isenta da obediência, pelo contrário, a obediência é o atestado de que eu sou filho do meu Pai. Obedecê-lo, obedecer sua autoridade, fazer sua vontade, atesta que eu sou filho, e filho que lhe agrada. João capítulo 5, versículo 19, Jesus diz que o filho não faz nada
de si mesmo, ele faz o que vê o Pai fazer. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, o irmão Willy leu esse texto aqui na sexta-feira. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha só o 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos como eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, e sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Olha o 22 aí. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros ardentemente com o coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Como filhos obedientes. De uma forma ou de outra, você será servo. De uma forma ou de outra, você será serva. De uma forma ou de outra, eu serei servo. Por incrível que pareça, eu preciso revelar esse mistério para você. Você vai ser servo de qualquer jeito. Você tem a liberdade de escolher o Senhor, a quem você vai servir. Mas você vai ser servo. Você precisa decidir de quem você será servo. Você pode ser um servo do pecado para a morte, ou você pode ser um servo da obediência para a justiça. Romanos 6, versos 16 a 23. A escolha é sua. Se você é filho de Deus, você o obedece. O filho que fez a vontade do Pai não foi o filho que disse que ia. Não foi o filho que soube a vontade do Pai. Foi o filho que fez a vontade do Pai. Foi o filho que obedeceu. Não adianta saber a vontade do Pai. Não adianta falar da vontade do Pai. Não adianta ensinar sobre a vontade do Pai. Não adianta pregar sobre a vontade do Pai e não fazer a vontade do Pai. Paulo Vieira fala, tem poder quem age. Não é tem poder quem sabe, não é tem poder quem fala, não é tem poder quem conhece, é quem age. Filho que obedece é o filho que faz a vontade do Pai. O Salmo 19, do versículo 7 ao 11, vai dizer que há grande recompensa em obedecer os mandamentos do Senhor. Vale a pena obedecer a Deus quando não tem lógica? Pedro pode testemunhar. Vale a pena obedecer a Deus quando é um desafio gigantesco? Noé pode testemunhar. Vale a pena obedecer a Deus quando desafia todos os nossos sentimentos? Jonas pode testemunhar.
Obedecer é o atestado de que nós amamos a Deus. João, no seu Evangelho, no capítulo 14, nós já estamos encerrando. Do verso 19 ao 24, capítulo 14 do Evangelho de João, João escreve: João 14, 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama, ou seja, aquele que guarda os meus mandamentos, será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é para o filho obediente. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondendo disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que ama, guarda os mandamentos, e aquele que guarda os mandamentos será amado do Pai, do Filho, e receberá a revelação de quem Ele é. É para esses que Deus se revela. É para esses que Deus se manifesta. Para aqueles que o amam, que guardam seus mandamentos, que o obedecem. Talvez você queira conhecer mais a Deus. O caminho para conhecer mais a Deus e receber dele maior revelação é a obediência. É andar nos seus caminhos. É fazer a sua vontade. Talvez você esteja hoje na hora da decisão. Obedeço ou não obedeço? O que eu vou fazer? Talvez Deus tenha pedido a você algo que lhe parece extremamente desafiador. Talvez Ele tenha te pedido algo que contraria os seus sentimentos. Talvez Ele tenha te pedido alguma coisa que contraria a lógica, que desafia a sua fé. Ou talvez você esteja em desobediência. Talvez você esteja no barco para Tarsis. Seja qual for a situação em que você se encontra, a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus revele a você a sua palavra. Não existe caminho melhor do que obedecer. Obedecer vai ser sempre o melhor caminho para o filho. Para o filho de Deus, a obediência é sempre o melhor caminho. Não se engane, não se iluda. Não ouça a voz da serpente, não ouça a voz das criaturas, ouça a voz do seu Criador, Ele sabe. Olhe para dentro do seu coração. Faça aí agora uma análise da sua vida, dos últimos anos, dos últimos meses, dos últimos dias. O que é que Deus está pedindo a você?